Oi, meu nome é Michele e hoje eu quero falar para vocês de uma santa que eu estava pesquisando sobre, que é Santa Rosa de Viterbo. Eu acho que vocês já ouviram esse nome em algum lugar, e eu também, então eu fiquei muito curiosa sobre que milagres ela fez, quem ela foi. E ela foi uma santa que ela nasceu em 1233, o Brasil nem tinha sido descoberto ainda, né? E ela nasceu. E ela nasceu numa cidade no centro da Itália que é justamente Viterbo, né? E daí vem o seu nome conhecido, Santa Rosa de Viterbo. E Rosa, ela nasceu nessa cidade desde pequenininha, diz que já com 3 anos ela já falava de Deus, do amor de Deus, amor que ela sentia por Deus, né? E a sua família era muito pobre e junto com a sua família ela rezava muito. Então é daí a importância, né, de sempre em família a gente estimular a oração com os nossos filhos, entendeu? Não é só um exemplo, não. Vamos dar o exemplo, vamos rezar e dar comida. Não, não é só isso. Rezem com eles. Criança aprende a oração muito fácil. E ela, já com 7 aninhos, já praticava oração em jejum, gente. Ela, por amor aos pobres, sabe? Ela dizia que sentia muito amor aos pobres. E mesmo dentro de casa, ela já vivia uma vida reclusa. Diz que ela era uma menina muito reclusa, que estava sempre dedicando o seu tempo a orar, a meditar, a falar com Deus, né? E aí, ela desenvolveu um dom que é o dom profético, né? Que algumas pessoas têm a graça de ter, que é o dom de falar o que Deus quer que nós falemos. E ela, mesmo criança, começou a ensinar sobre fé, né? Com 10 anos de idade, a cidadezinha onde ela vivia, ela já falava para as pessoas sobre fé e já convertia e vivia uma vida muito modesta, sabe? Diz que quando ela completou 10 anos, ela ficou muito doente e os médicos condenaram, porque vocês sabem, naquela época, né, não tinha nem penicilina, não tinha nada. Ficar doente já era quase uma condenação à morte. E ela conta que Nossa Senhora apareceu para ela e depois disso ela se curou. E diz que nessa aparição Nossa Senhora disse para ela assim que a missão dela, enquanto vida tivesse, seria converter os fiéis e defender a fé católica. Eu acho que é porque Nossa Senhora já sabia o que a esperava, sabe? Então, depois disso, Santa Rosa de Viterbo começou a rezar mais e, através de sua oração a Deus, Deus realiza muitos milagres naquela localidade. Naquele século 13, né, depois de 1200, então ela estava em 1200 e cerca de 1240, 1245, diz que estava tendo uma briga muito grande entre o Papa e o Imperador Federico III, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Vocês sabem que naquela época a igreja ela tinha comprado muitas terras na Itália. Então a igreja comprou aquelas terras e aquelas terras que a igreja comprou era considerado terras da igreja. A igreja tinha poder não só religioso, mas poder político naquelas terras. E a cidade de Viterbo estava sob a influência também do Estado, né, pontifício. E o imperador não queria, ele queria espalhar a sua dominação em toda a região. E aí, ainda adolescente, vejam só, diz que era uma menina ainda, 15 anos, e ela começou a tomar uma posição a favor do Papa. E às vezes a gente, né, com 30, 40, 50 anos, 20 anos, a gente tem vergonha de tomar a defesa da igreja, pensando, ai, o que que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu defendo a igreja, tal. E ela, com seus 15 anos, tomou uma posição drástica a favor do Papa e contra
às imposições do império. E aquilo, gente, se opor ao império era algo muito difícil, né? Eu vejo no Brasil, às vezes as pessoas têm medo até de se manifestar nas redes sociais com medo de desagradar alguém, falar da igreja, não, e se pensarem que eu estou defendendo a palavra de Deus, o que pode ser de mim, gente, pelo amor de Deus, né? Se você não é capaz de, quando necessário, defender a sua fé, como é que vai ser quando você se apresentar no céu para Deus? Ele vai perguntar: quem é você? Né? Porque se você não o conhece, ele também não te conhece. Bom, e ela se tomou essa posição. E a família dela, ela foi acusada. Primeiro que ela defendia, ela era contra a heresia e ela era contra a supremacia que o imperador estava tentando dominar na região. E ela ficou. Muita gente que era puxa-saco do imperador começou a ficar com raiva dela, denunciar ela. E como acontece, né? A gente viu no período nazista que os vizinhos denunciavam os judeus, e hoje em dia a gente vê pessoas que, se esse período volta, os seus próprios vizinhos te denunciariam. Então, esses puxa-sacos, eles começaram a denunciar ela, e aí, devido à crescente influência que ela tinha na região já, porque os milagres que aconteciam através da oração dela, feitos por Deus, eram muitos, sabe? Curas, especialmente curas. E aí o imperador expulsou a família dela de Viterbo, e eles se mudaram, se refugiaram, na verdade, em uma região vizinha. Mas apesar dessa expulsão e dessa perseguição, ela continuou a pregar, né, falar sobre Deus. E ela vivia uma vida assim muito simples, e ela tinha um chamado, ela sentia um chamado muito grande para ser freira. Ela queria muito, era uma mocinha muito que amava muito a Deus, e o sonho dela era entrar pelas Clarissas, né? Que vocês sabem que as Clarissas foram uma comunidade religiosa inspirada nos franciscanos, né? Em São Francisco de Assis, pela irmã Clara. E ela fundou essa comunidade. Então, o sonho de Santa Rosa era justamente entrar nessa congregação. Só que o que aconteceu? Essa comunidade ficou com medo, porque Clarissa porque ela já era conhecida na região, os milagres dela se espalharam muito rápido, né? Os milagres dela não, os milagres de Deus, através da oração dela. E aí e também se espalhou muito rápido que o imperador não gostava dela. Então as clarissas ficaram com medo e não apoiaram. Elas não aceitaram ela no convento, com medo que o ódio do imperador fosse com direção às clarissas e acontecesse alguma coisa com elas. Então elas não aceitaram ela lá. Mas ela, Rosa, ela aceitou essa provação. Ela não se revoltou, não saiu falando mal das clarissas, nada. Ela aceitou com muita humildade e continuou uma vida de oração, penitência, fazia mortificações, muitos atos de amor ao próximo. Ela passava horas orando e ela recebia muitas visões, sabe? Só que o compromisso dela era tão grande que ela foi se debilitando fisicamente, e sem falar que a família dela era muito pobre. Em 1251, com só 18 anos, ela ficou muito doente. E ela faleceu, infelizmente. E aí mas ela deixou atrás dela toda essa história, esse amor pela igreja, esse amor pela fé, sabe? A coragem dela. E depois da morte dela, muitos milagres aconteceram. As pessoas iam no túmulo dela
pedir a intercessão dela junto a Deus. A fama dela cresceu ainda mais. Se alguém pensava que com a morte dela tudo ia se acabar, a influência dela na região ia se acabar, não. Muito pelo contrário, cresceu mais e mais. E 7 anos depois, eles foram. Os habitantes de Viterbo disseram que ela tinha que ser enterrada era em Viterbo, porque ela era de lá, que ela tinha que voltar para lá, que não foi justo o que aconteceu com ela. Então lá, o corpo dela foi exumado 7 anos depois, gente. Era já para o teu corpo ter ido todo, né? Quando exumaram, tava perfeito, perfeito, perfeito. E é mais um milagre, né? Foi encontrado o corpo dela incorrupto. Então, eles transladaram lá para o monastério de Santa Clara, onde ela deveria estar, né? E ela está lá até hoje. E quem quiser visitar, pode visitar o túmulo. E os fiéis que vêm orar lá no seu túmulo e atribuem à intercessão dela os milagres, assim, são centenas de milhares, né? Ela foi canonizada em 1457, olha só, 200 anos depois, pelo Papa Calixto. A devoção a ela cresceu muito, especialmente na Itália, né? E todos os anos, em setembro, tem uma festa em honra a ela, mas tem também essa festa em março, né? E ela é sempre invocada por aqueles que vivem de uma forma humilde ou não, mas que precisam de justiça, precisam de coragem para enfrentar uma situação. E aqueles que também que buscam viver uma vida de justiça e com fé, sabe? Eu acho que hoje em dia a injustiça que assola o mundo é gritante e as pessoas estão com medo de tudo que está acontecendo e às vezes elas não se posicionam, né? Infelizmente a gente vê isso muito no Brasil, as injustiças, os crimes, as pessoas sendo torturadas, às vezes mesmo na sua casa, não podem sair de casa sem uma ordem local que permita que os comércios funcionem, que as pessoas possam praticar sua fé, né? Ditam quando podem entrar, quando podem sair e até onde podem morar, né? Infelizmente. E se a gente fala contra, a gente é perseguido, como infelizmente está acontecendo com o Frei Gilson, perseguido, eu digo pelos filhos do demônio, né? Que perseguem todos aqueles que falam de Deus e da fé católica, porque o Frei ele fala para católicos sobre Jesus e sobre a fé católica, que é a mesma coisa. Então, veja como você está se posicionando na sua vida, porque Santa Rosa, mesmo com uma vida muito curta, ela teve esse ardente compromisso, sabe, muito valente de não negar a sua fé. Mesmo em situações onde o imperador era contra uma menina, né, onde seus vizinhos eram contra uma menina. Será que você está tendo vergonha de dizer quem você é? Será que você está tendo medo de dizer não, eu sou contra isso? Não é entrar em discussão vazia, porque ninguém precisa entrar em discussão para convencer ninguém de nada. Mas se alguém lhe pergunta, você tem o direito de se posicionar. Se o outro não gostar, aí é o problema dele, mas você tem o direito de ter a sua posição. Você não é obrigado a seguir ninguém, né? Você tem um livre-arbítrio para acreditar, fazer o que você quiser. Então, veja aí na sua vida se você está nas suas relações, quando alguém lhe questiona, se você tem medo de se posicionar, primeiro que se você está com medo de se posicionar com aquela pessoa, é porque talvez aquela pessoa não seja a melhor pessoa para estar ao seu lado, porque um verdadeiro amigo ele não lhe dá medo, né? Não lhe dá vergonha.
E outra coisa é, você não precisa estar brigando com ninguém, né? A gente não precisa estar em discussão com ninguém para convencer ninguém de nada. Você não precisa estar indo discutir com as pessoas, porque muita gente, desde que a gente. Tem uma coisa que a psicologia diz, as pessoas buscam saber mais sobre aquilo que elas acreditam. Então, se alguém acredita em alguma coisa, ela vai se dedicar a escutar só o que é do interesse dela. Então, você pode falar 1000 vezes que raramente a pessoa está com real curiosidade. Então, se esse é o caso das pessoas que convivem com você, veja se você está tendo medo de dizer, de ser quem você é, né? Porque se você está tendo medo de ser quem você é, se as suas amizades não estão lhe levando para Deus, então não são amizades benéficas, porque um amigo é aquele que leva você para Deus. Mas é isso, Santa Rosa de Viterbo, ela deixou esse legado e ela é um grande, grande exemplo. Se você está precisando de que lhe façam justiça em alguma coisa, recorra a ela, a intercessão dela, que eu tenho na minha cabeça que às vezes tem uns santos muito ocupados, sabe? Às vezes eu penso, gente, será que Santo Antônio está muito ocupado, que tem muita gente pedindo por ele? Claro que é uma bobagem, né? Mas eu penso assim, eu vou pedir para os santos que não são muito ocupados, porque não são tão conhecidos assim, e ele pode levar minha oração para Deus. E Deus sempre escuta. Quando a gente pede para o santo interceder por nós, Deus já está escutando a nossa oração, né? Mas ele quer ver a nossa fé. Então é isso, que valei-nos Santa Rosa de Viterbo.